Olá, amados, graça e paz. Jesus está nos falando hoje, a respeito do sistema mundial, o sistema que opera segundo as trevas. As trevas vêm a ser ignorância, e a luz, sabedoria. A Bíblia diz que não há comunhão, dessa sabedoria com a ignorância. A religiosidade do mundo, ela opera segundo o espírito mundano, o espírito que opera o poder o príncipe do ar, onde todos têm o fôlego de vida, mas quando há o arrependimento, porque a lei ela condena, e aquele que pela lei está comprovando que todo homem está condenado. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo já está condenado, pela lei está condenado, mas quando se morre através da lei, assim como ele foi pregado no madeiro e ressuscitou, assim nós nascemos em espírito e em verdade, como ele disse para quando Nicodemos, ali um doutor da lei, disse que era necessário para herdar a vida eterna, e Jesus disse: na verdade terás de nascer da água e do Espírito. E ele disse: como pode ser isso, eu já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Ele não compreendia, porque Jesus estava falando de um nascimento espiritual. O fôlego de vida todos têm, até que chega aquele dia onde expira, onde encerra-se a permissão para viver aqui. E Jesus estava falando do nascimento do Espírito Santo, e a água que é a sua palavra, que é viva e eficaz, a água transformada no vinho definitivo, que faz a expiação. Não existe a expiação sem o sangue, e a água transformada no vinho faz essa expiação, e purifica o homem, o santifica de toda imundícia. O Espírito Santo comunica ao seu fôlego de vida, o pneuma, o espírito, e o convence dos seus maus caminhos, porque no interior no espírito, no fôlego de vida, há um desejo para que o homem venha se arrepender de seus maus caminhos e alcançar a vida eterna. A Bíblia diz que o homem medita na sua palavra em busca do conhecimento para alcançar a vida eterna. Mas tem que haver o arrependimento e nascer de novo para que alcance o Espírito Santo. Quando se faz a vontade do Pai, o Pai, primeiro nós somos atraídos até ao Pai, e depois o Pai, quando nós fazemos a sua vontade, ele nos atrai até o Filho, enviando o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo comunica ao nosso espírito o fôlego de vida. E nós passamos a militar segundo a mente de Cristo, porque ele se torna o nosso cabeça, e Deus é a sua cabeça. E através de Deus até Cristo, o Espírito da verdade, ele nos ensina. A nossa mente é segundo a de Cristo, e nós temos que andar em espírito, sempre em espírito, porque se andar segundo a carne, volta-se às atitudes anteriores que outrora era segundo o sistema padrão deste mundo mergulhado em trevas. Jesus diz no Evangelho de João,
no capítulo 8, versículo 12, ele disse ao povo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Embora o mundo esteja nas trevas, na ignorância, quando nós alcançamos o seu Espírito Santo, que comunica ao nosso espírito o fôlego de vida, o pneuma, nós andamos na luz, na sabedoria, não mais segundo o mundo, segundo a religiosidade do mundo que opera em trevas, não segundo a sabedoria de entendimento de próprios olhos, mas nós andamos segundo a sabedoria do alto, né? Jesus disse: aquele que anda em trevas não sabe para onde vai, mas todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Ele anda na luz, na sabedoria do alto. Ele foge do tempo onde ele era treva, onde ele vivia em ignorância, que era segundo o mundo, né? Segundo as trevas. E Jesus disse: ora, o dia não tem 12 horas, andai nas 12 horas, né? Porque depois vem as trevas, né? Quando chega a noite. Ele está nos ensinando a andar sempre em luz, né? Sempre na sabedoria do alto, porque aquele que conhece a luz, as Escrituras, porque o Evangelho dá a luz aos mandamentos que são a lâmpada, né? Há um entendimento em relação quando se acende a lâmpada. Se houver só a lâmpada, né, como operava a lei, quando não se obedece, continua nas trevas da mesma forma, porque não tem luz, é uma lâmpada apagada, né? Continua sempre tropeçando em algum ponto e está cometido desobedecer a todos. Mas através da graça, que veio a luz ao mundo, e a condenação é esta, né? Amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O entendimento de próprios olhos não se dizia do mal, permanece nas trevas, na ignorância. Mas aquele que permite, através do Evangelho, o seu ensino e as advertências do Espírito Santo, comunicando ao Espírito o fôlego de vida, e permanece sempre em espírito, né? Ele já não anda segundo a carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Um se opõe ao outro. Mas quando já se anda com mente de Cristo, onde ele é o cabeça da unidade da fé, e nós, como membro dos membros, nós perseveramos segundo a fé opera em nós, e nós, os dons que são irrevogáveis, opera segundo o amor, né? Segundo a sua força e o seu poder, que é onde ele nos diz que somos como ovelhas que são levadas ao matadouro todos os dias, mas quando começa-se um novo dia, né, mais uma vez temos que perseverar em espírito, para que não sejais amoldados segundo o sistema perverso deste mundo. Tem que ser uma constante, a fé tem que ser perseverante, né? Paulo, quando ele é avisado em espírito que o Senhor o havia de o recolher, ele diz: combati um bom combate, guardei a fé, né? Encerrei a carreira. Ele guardou a fé para si até o fim, né? Porque tem que ser perseverante. E a fé, ela, assim como o corpo está morto sem o fôlego de vida, sem o espírito, a fé sem as boas obras está morta, né? E as boas obras só se pode produzir elas através do Espírito Santo, que comunica ao nosso espírito, e nós perseveramos nas boas obras que gera a fé. E nós pegamos as virtudes, que são os frutos, né, que não são nossos, que Cristo produz em nós, porque Ele é a árvore plantada junto ao ribeiro, né? Nós somente somos ramos, mas os ramos
são os que produzem os frutos através dele, que é as virtudes, que é a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né, a caridade, a piedade. Usamos a piedade como fonte de alegria, né? Jamais segundo o mundo, que é vê a piedade como fonte de lucro. Nós operamos tudo pelo amor, como fonte de alegria em ajudar o próximo, né? Tudo operando pelo amor, porque ainda que tenha os dons que são irrevogáveis, tudo cessará, mas a palavra permanece, o amor permanece em nós, os frutos, né? Perseverante até o fim. Nós guardamos a fé, não permitimos com que ela se ausente de nós. E a fé, o nosso autor e consumador, é Cristo Jesus. Nós guardamos Ele no coração, nós guardamos a luz em nós, né? A lâmpada e a luz, e ela resplandece de dentro para fora. Ela não permite que o interior seja apagado. Aonde há luz, a treva, a ignorância não chega, né? Nós examinamos a palavra, como ele diz a respeito dos rins, né? Que é o caráter, e nós examinamos a palavra e armazenamos somente aquilo que nos é para edificação, né? Aquilo que vem para destruição, aquilo que não é palavra de sabedoria, aquilo que é palavra destituída, palavra em vão, né? Nós rejeitamos, nós não aceitamos, porque agrada a nós somente aquilo que é verdadeiro, né? Examinai os espíritos, examinai as profecias, né? Porque através do exercício constante da fé alcançamos o discernimento e discernimos entre o bem e o mal, né? E andamos em retidão, né? Na verdade, não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Andamos em retidão, em integridade, em sinceridade, no amor reverente, desviando do mal, né? Com um espírito reto, inabalável, que é o Espírito de Cristo, que habita em nós e é luz, é candeia, né? E a partir do momento que alcançamos essa sabedoria, essa luz que despedaça todo julgo, quando há luz, é a revelação da palavra que acende a lâmpada. E a ignorância, as trevas, aonde chega a luz, vai embora as trevas, a ignorância. Como Jesus ensina, né? Se vós estáis em mim e eu em vós, vós não andais segundo o padrão deste mundo e nem ameis aquilo que está no mundo, mas vós andais em luz, sejais amoldados não segundo o padrão deste mundo, mas segundo o amor que opera em vós, e exerceis de forma correta os dons, né? Andamos de forma que agrada a Deus, como um culto racional, onde através das boas atitudes, do qual Deus nos conhece, Ele vê que há em nós os frutos, né, que são as virtudes do Filho. Ele sabe que nós estamos na videira verdadeira, né, do qual do seu trono flui fontes de água viva, que através de nós, como ramos dos ramos em Cristo, recebemos as suas virtudes, somos irrigados e adicionamos ela em nossa fé, né? Perseverantes dia após dia. Não amoldeis segundo o padrão e a falsa religiosidade deste mundo, né? Mas segundo a graça que opera em nós, o favor imerecido, fugindo de toda vanglória que é maligna, porque aquele que cria-se dependência, né, e passa
a depender segundo o mundo, segundo o poder que opera nas trevas, né, está destituído da glória de Deus. Mas aquele que independe do mundo, né, que a sua dependência está em Cristo, no seu Espírito, está no Deus Altíssimo, Deus vivo, esses são aqueles que não andam segundo o mundo, mas sim segundo o poder que Ele nos concede, né, do Espírito, poder de ousadia, não de covardia, para andarmos não segundo o padrão deste mundo, mas segundo o seu padrão, né, que é celestial. Nós almejamos não aquilo que é terreno, mas sim o que é do alto, né? Nós buscamos a sabedoria daquele que nós sabemos de onde ele veio, né? Como ele habitou, como a sua luz resplandeceu sobre as trevas aqui, e se ele está em nós, nós somos luz, né? Porque ele disse, todo aquele, durante um tempo em que estive no mundo, sou a luz do mundo, mas quando ele voltou, né, muitos ficaram em trevas e estão até hoje. Mas aquele que o alcança, embora ele está no mais alto do trono, ele está em nós e nós somos luz no mundo. Nós devemos andar como ele andou aqui, como ele foi luz que resplandeceu sobre as trevas. Nós temos que ser luz neste mundo sobre as trevas. Quando nós resplandecemos, né, a sua glória, as trevas vão embora, a ignorância. Quando nós revelamos a sua perfeita e agradável vontade, a ignorância, as trevas são expulsas entre os povos, entre as nações, né? Quando os principados conhecem, né, o que foi aquele sacrifício, que eles não sabem, quando eles têm o pleno conhecimento, quando a gente se revela essa verdade, eles são expulsos, né, porque aonde chega a luz, que é a sabedoria, não fica treva, não fica a ignorância. Onde Jesus diz que nos últimos tempos, né, ele seria expulso. Nós estamos aqui para condenar toda obra infrutífera do diabo, para que ele seja expulso e que o governo de Cristo, que é a luz, permaneça nas nações, para que haja a imparcialidade, a equidade, né, para que haja o pleno domínio do seu governo. Não há mais a impiedade, né, que quando a sua luz resplandece, começa um novo tempo, né, onde a sua misericórdia e benignidade, que dura para sempre, começa a operar. Mas para que se alcance a este ponto, há um período de tribulações, né, um período de luta, está havendo uma batalha espiritual, né? Consequentemente, quando há esta batalha, há uma consequência aqui na Terra, né? Porque nós sabemos que a Bíblia diz que não é de se admirar, né, que os anjos destituídos da glória são anjos disfarçados de luz, né? E aqueles que permitem as atitudes malignas acabam sofrendo as consequências, aqueles que são como filhos da desobediência, que um dia alcançou a graça, o favor merecido e passou a seguir segundo o sistema deste mundo, existe uma consequência, né, que de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Aqueles que estão segundo as obras frutíferas que são produzidas através de Cristo
serão fartos aqueles que têm sede de justiça, né? Mas aqueles que semearam para a corrupção, para a carne, segundo o padrão deste mundo, e aqueles que estavam uma vez iluminados e agora foi apagado essa luz, porque ele mesmo diz que ninguém que está conosco, né, que expulsa demônios em seu nome, faz milagres, logo fala mal dele. Mas haveria o tempo do esfriamento, da apostasia, do qual nós estamos vivendo, que assim estariam contra, e aquele que está contra não ajunta, espalha, né? E ele fecharia a porta da graça. E quando se fecha essa porta, a porta que ele fecha, ninguém abre. Aquele abre também, ninguém fecha. E quando se fecha essa porta, né, como fechou, apagou a luz, né, apagou a sabedoria, e agora está vivendo em trevas, em ignorância, né, porque imputou a verdade, a sabedoria do alto, por conta da injustiça humana, por perseverar segundo o sistema mundial que opera segundo as trevas. E agora se será expulso, né, juntamente os seus conservos são expulsos. A Bíblia diz os anjos, né, disfarçados de luz. E em mais um dia que a gente persevere na luz, que é Cristo Jesus, segundo o seu Evangelho, que dá a luz aos mandamentos, e nós alcançamos a justiça através da obediência que Ele produz em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.